Aí depois que tu saiu do seu trabalho com seu pai, você foi, parece que você ficou esse tempão e Não, veio eu pra fui cá? para uma outra de projetos, que eu trabalhava com meu pai fazer projetos. Uhum. Aí fui para um outro escritório de projetos, fiquei de 6 a 8 meses. Aí eu tava para acabar a faculdade. Tava ali entre o fim do quarto ano pro quinto. E aí eu falei, eu preciso ter visão de obra, né? Porque eu só tenho visão de escritório, dentro de Entendi. escritório, projetos. E eu tinha muita dificuldade de visualizar aquilo sendo executado. Então, eu comecei a procurar para trabalhar em escritório, em obra. Em obra. Em obra. Aí eu fiz um estágio numa obra que era, tipo, 2 quilômetros da minha casa, do lado de Ah, é casa. pertinho. Nossa, era Maneiro. lindo. Até. é, Posso prolongar aqui por muitas Claro. horas? Então eu vou te contar essa história. Aham, fica à vontade. Quando eu fui fazer a entrevista para essa obra, eu fui para uma obra que era 2 quilômetros da minha casa. Sim. E aí, eu fiz a entrevista, tudo. Eu fiz a entrevista com um rapaz alto, careca. Não fazia ideia quem era. Pra mim, eu achava que era parte de recrutamento, né? Foi a primeira entrevista que eu fiz da vida. Porque eu comecei a trabalhar com meu pai e o outro que eu consegui foi indicação. Então, aquela foi a primeira entrevista mesmo, que eu mandei currículo e tal. E eu conversando com o rapaz, e ele, não, você vai pra Costa Barros, Costa Barros, Costa Barros. Aí eu ficava olhando pra cara dele e eu não sabia onde ficava Costa Barros. Eu falava, isso daí não é lá perto de casa. Aí ele, não, é. Aí eu falava, isso é na Zona Leste? Ele, é na Zona Leste. Eu, Vila Matilde? É. Aí eu, tá bom. Saí com um emprego. Show. Cheguei no carro, fui no guia. Porque na época Uhum. nem o celular, né, tinha. Fui no guia olhar onde ficava o tal do Costa Barros. E aí era assim, num bairro vizinho chamado Vila Prudente. Que, da minha casa pra lá de carro, daria, sei lá, 15, 20 minutos. É um pedacinho, né? Um chãozinho. Não, de condução, 2 horas. Que isso? Eu não Tá tinha carro. maluco. Eu não tinha carro. Aí eu olhei aquilo, liguei de volta na empresa, pedi pra falar com o cara, não consegui falar porque ele era só o diretor. Entendeu? Sim. Ele era só o diretor. Então não é Entendi. assim, você liga e fala com ele. Uhum. Aí me passaram pro RH. E aí eu falei pra moça da RH, eu falei, olha, eu acabei de sair daí, eu fiz uma entrevista, mas eu tinha ido pra entrevista da Vila Matilde. E estão me oferecendo a da Vila Prudente, do Costa Barros. Aí ela falou, da Vila Matilde já tá preenchida. Aí eu falei, então tá bom, então eu não quero a do Costa Barros. E aí eles ficaram meio, né? Como assim você tá escolhendo trampo? Aham. Imagina, escolher emprego, né? Em São Paulo, é loucura. Aí eu expliquei, eu falei, não, eu tô procurando trabalho em obra, mas eu faço faculdade. Então, assim, pra eu chegar na obra, eu demoro 2 horas. Eu ia ter que sair de casa às 4h30 da manhã. Porque você entra às 7 na obra. Aí, pra chegar às sair 4h30 da manhã pra chegar às 7 na obra, pra sair às 5 pra ir pra faculdade, Entendi. pra sair da faculdade às 11. Era humanamente impossível. Aí eu falei, não dá. Tinha que dormir no carro. Não, se tivesse Eu não tinha carro, carro. né? Eu não tinha. Não, se tivesse carro, Ah, tava não, tudo é lindo. verdade. Se tivesse carro, ia em 15 Tava tudo minutinhos, lindo. Aí eu agradeci, falei que não dava e tal. Aham. Então, meio que eu Desistiu, né? desisti. Aí passou uma semana, me ligaram da obra da Vila Matilde. E aí ofereceram pra trabalhar lá, e eu comecei a trabalhar. E é a empresa que eu fiquei 7 anos. Porra, aí sim. E, mano, eu sou É uma coisa que eu sempre apaixonada por falo pra eles. galera assim, cara, mesmo se você tiver dúvida se tu vai entrar ou não, aplica, cara. É, Aplica pra vaga. Principalmente aqui na Irlanda, assim. sim. Aplica e daqui a 2 meses a empresa entra em contato. É porque, assim, os recrutadores só sabem que você tá procurando se você aplicar, né? Assim. Uma coisa que eu aprendi, que assim, eu fiz errado, e então eu não recomendo mais. A questão de aplicar pra tudo. Tem Isso é que- errado porque você queima o seu filme com Eu as fi- empresas. Eu fiz isso também. Quem nunca, não é mesmo? Não tínhamos stalkeando pra alguém vir aqui É. falar isso na época. Pois então... mas aí o que eu fiz foi nichar mesmo, né? Pegar e fiz 3 currículos diferentes, aí aplicava só pras vagas específicas. E isso, aí tá certo. É isso. Porque assim, você tá aplicando pra mesma vaga. Então não corre o risco de você aplicar pra 2 vagas na mesma empresa. Sim. Agora, quando você aplica pra 2 coisas completamente opostas, a pessoa vai olhar e vai falar, mas espera, você quer ser faxineiro ou você quer vender cafezinho? Não dá pra você ser os dois, sabe? Então, é complicado.